Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar um pouco sobre triângulo retângulo e uma relação importante que existe entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Essa relação é chamada de Teorema de Pitágoras. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 198 do livro didático de vocês. Vamos recordar aqui algumas características do triângulo retângulo. Um triângulo é retângulo quando ele tem um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e sempre é o maior lado em um triângulo retângulo. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. Existe uma relação muito importante entre os lados do triângulo retângulo. Essa relação é chamada de Teorema de Pitágoras. Para isso, para entendermos melhor essa relação, considere então essa figura aqui. Vamos primeiro considerar esse triângulo aqui. E vamos considerar cada triângulo desses uma unidade de área. Então vamos chamar esse triângulo aqui de triângulo 1. Temos aqui o ângulo reto, o lado oposto a ele é a hipotenusa. E aqui temos os catetos que formam o ângulo reto. Se construirmos um quadrado sobre esse cateto aqui, então percebemos que a área dele é formada por dois triângulos, duas unidades de área, sendo cada unidade um triângulo. Também, se construirmos um quadrado sobre esse outro cateto, vamos ter aqui duas unidades de áreas. E se construirmos um quadrado sobre a hipotenusa, vamos ter 4 unidades de áreas. Então, o quadrado construído sobre a hipotenusa, a área dele é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, se diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se analisarmos essa outra figura aqui, temos um triângulo maior. Aqui está a hipotenusa, oposta ao ângulo reto. Vamos chamar esse triângulo de triângulo 2. Quando construímos um quadrado cujo lado é a medida desse cateto aqui, percebemos que ele tem 4 unidades de área. Cada unidade um triângulo verde desse. Sobre o outro cateto, se construirmos também um quadrado, vamos perceber 4 unidades de área. E se construirmos um quadrado sobre a hipotenusa, vamos ter 8 unidades de área. Então, novamente, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a área de um quadrado construído sobre a hipotenusa, cujo lado é o tamanho da hipotenusa, é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos, cujos lados são as medidas dos catetos. Nesses exemplos que vimos aqui, os triângulos são isósceles, têm dois lados iguais. Mas essa relação ela existe para qualquer triângulo retângulo, mesmo que ele não seja isósceles. Para isso temos uma animação aqui no YouTube. Vamos então compreender um pouco dessa relação com essa animação aqui. Vamos ver um exemplo com essa animação. Temos aqui um triângulo que não é isósceles, ele é escaleno. Todos os tamanhos ou as medidas dos seus lados são diferentes. E veremos aqui
que nesse triângulo, que é também retângulo, né, a relação ela se mantém. O quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas construídas dos quadrados construídos sobre os catetos. Observe. Temos então aqui a demonstração de modo geométrico, quando sobrepomos a área dos catetos, aqui os quadradinhos verdes, os quadradinhos azuis, aqui eles completam a área desse quadrado aqui sobre a hipotenusa, exatamente igual. E podemos perceber também que se a medida da hipotenusa é 5, então o quadrado de 5 dá 25. E o quadrado de 3 é 9. E o quadrado aqui do outro cateto, 4, é 16. Portanto, podemos perceber também aritmeticamente que 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 16 mais 9, 25, que é o quadrado de 5. Então, o quadrado da hipotenusa quer dizer 5 ao quadrado, que dá 25, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, conforme vemos aqui o enunciado na página 201, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. A recíproca desse teorema também é verdadeira. Se em um triângulo o quadrado da medida do lado maior é igual à soma dos quadrados das medidas dos lados menores, então esse triângulo é retângulo. Considere aqui alguns exemplos. Qual é o valor da medida A no triângulo retângulo da figura ao lado? Temos aqui um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede A e os catetos medem 5 e raiz quadrada de 3. Então podemos fazer a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25 e a raiz de 3 ao quadrado é 3. Portanto, A ao quadrado será igual, a raiz quadrada será igual a 28. E A será igual a raiz quadrada de 28. Ou seja, A é igual a 2 raiz quadrada de 7. Aqui não vamos botar mais ou menos raiz de 28, porque A, como é uma medida de um tamanho específico, então não pode ser um número negativo. Só para lembrar, a raiz de 28 é 2 raízes quadradas de 7. Nós podemos escrever a raiz quadrada de 28
Se fatorarmos o número 28, por 2 dá 14. 14 por 2 dá 7. E 7 dividido por 7 dá 1. Então, só para lembrar aqui, porque deu 2 raízes de 7, 28 podemos escrever como 2 elevado ao quadrado vezes 7. Então podemos tirar o 2 aqui da raiz, né? Ficaria então 2 raízes quadradas de 7. Veja agora mais um exemplo. Em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 12. Quanto mede o outro cateto? Veja que nós devemos deixar a hipotenusa ao quadrado sozinha, como um dos termos da igualdade. Do outro lado, os dois outros catetos elevados ao quadrado. Então, fazemos assim. 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais c ao quadrado. 13 ao quadrado dá 169, 12 ao quadrado 144. Então, c ao quadrado será igual a 169 menos 144. c ao quadrado dá 25. c elevado a 1 será a raiz de 25. Ou seja, o valor de c é 5. Então, se nós tivermos os dois catetos, podemos descobrir o valor da hipotenusa. Se tivermos a hipotenusa em um dos catetos, podemos descobrir o outro cateto. Terceiro exemplo. Os lados de um triângulo retângulo medem 16 centímetros, 30 centímetros e 34 centímetros. Será que esse triângulo é um triângulo retângulo? Então, pegamos o maior lado, 34 elevado ao quadrado, dá 1156. Os outros dois lados, vamos considerá-los como os catetos. 16 ao quadrado dá 256 e 30 ao quadrado dá 900. Então, nós podemos perceber que o maior lado, 34 ao quadrado, a hipotenusa, é igual a 30 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Porque 1156, que é 34 ao quadrado, é igual à soma de 900, que é 30 ao quadrado, mais 256. Somando aqui dá 1156. Então se verifica aqui a relação conhecida como Teorema de Pitágoras, e por isso se pode dizer que esse é um triângulo retângulo. Na página 202 temos mais um exemplo de uma aplicação do Teorema de Pitágoras. O esquema abaixo representa parte do bairro de uma cidade. Nele podemos ver a estação A aqui, a estação B do metrô. O trecho azul indica um dos caminhos que um carro pode percorrer na superfície para ir de A até B. E o traçado cinza indica a linha subterrânea do metrô, ligando em linha reta as duas estações. De acordo com os dados, qual é a distância que o metrô percorre da estação A até B? Então, o que percebemos aqui? Temos aqui o modelo matemático. Então, cada quadra aqui mede 100 metros. Como eu tenho 4 quadras aqui, temos então de A aqui até o ângulo reto, 400 metros. Do ângulo reto até a estação B, 300 metros.
E formamos então aqui no modelo matemático um triângulo retângulo. E o que queremos descobrir? Essa medida aqui da hipotenusa, que é o trajeto do metrô. Então fazemos x ao quadrado é igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. X ao quadrado será então igual a 160.000 mais 90.000, que dá 250.000. X será a raiz quadrada de 250.000. X ao quadrado é 250.000. E x será igual a raiz quadrada de 250.000, que dá 500. Portanto, da estação A até a estação B, o metrô percorre 500 metros. Na página 204, temos aqui algumas atividades. Vamos considerar aqui a questão 1. Os lados de um triângulo ABC medem 26, 24 e 10 centímetros. Mostre que esse triângulo é retângulo. Então, se for um triângulo retângulo, as suas medidas vão obedecer à relação do Teorema de Pitágoras. Pegamos o maior lado e vamos considerá-lo como a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. O que percebemos aqui? 26 ao quadrado é 676. 24 ao quadrado, 576. E 10 ao quadrado, 100. Então percebemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui, uma igualdade, verificamos aqui que a igualdade é verdadeira, né? 676 aqui, 576 mais 100 dá 676. Então esse é um triângulo retângulo. Então sim, né? Esse é um triângulo retângulo. A próxima questão. Questão 2, temos aqui. Calcule a medida x em cada um dos triângulos retângulos a seguir. Considerar aqui o item A. Observem que no item A, a hipotenusa mede x. E devemos deixar a hipotenusa sozinha elevada ao quadrado. Então a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 21 ao quadrado, vamos ter 441. Mais 28 ao quadrado, 784. Portanto, x ao quadrado será 1225 e o valor de x será igual a raiz quadrada de 1225.
e é 35. Então esse é o valor da medida da hipotenusa nesse triângulo aqui. Veja agora o item B. No item B, temos aqui o seguinte. No item B, observe que a hipotenusa é 25. X é um dos catetos. Então, não vamos deixar x isolado ao quadrado, como fizemos aqui, de um lado da igualdade. Sempre colocamos a hipotenusa sozinha. Então, nesse caso aqui, quem é a hipotenusa? 25. Fazemos assim, 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 24 ao quadrado. Fazendo então aqui 25 ao quadrado, temos 625. Então, é igual a x ao quadrado mais 24 ao quadrado, que dá 576. Então, x ao quadrado vai ser igual a 625 menos 576. Então, 625 menos 576 igual a 49. X, portanto, será igual a raiz quadrada de 49. Que é igual a 7. Então, nesse caso, o valor desse cateto aqui é 7. No item C, temos aqui esse triângulo, cuja hipotenusa mede x e os catetos a raiz quadrada de 10. Então, fazemos x ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual a raiz de 10 ao quadrado mais a raiz de 10 ao quadrado. A raiz de 10 ao quadrado é 10. Então, x ao quadrado será igual a 10 mais 10, que é igual a 20. X, portanto, será igual a raiz quadrada de 20. Se quisermos, podemos, é usual fazer isso, simplificar essa raiz. Dividimos 20 por 2, dá 10. 10 por 2, 5. 5 por 5, 1. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2, quer dizer, 2 elevado a 2 vezes 5. Ou seja,
Simplificando essa raiz, o 2 sai daqui da raiz, fica 2 raiz quadradas de 5. Pode escolher ou raiz de 20 ou 2 raízes quadradas de 5. Finalmente aqui o item D. Temos, nesse caso, quem é a hipotenusa? A raiz quadrada de 29. E os catetos? X e 5. Então colocamos a raiz quadrada de 29 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. A raiz quadrada de 29 ao quadrado dá 29. Será igual a x ao quadrado. E 5 ao quadrado dá 25. Portanto, x ao quadrado será igual a 29 menos 25. Ou seja, x ao quadrado será igual a 4 e x, por sua vez, será igual a raiz quadrada de 4. Ou seja, x é igual a 2. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Fica como atividade proposta para casa a questão 3 da página 204. Bons estudos. Até a próxima.